Faltam 12 minutos para as 8 da manhã desta quarta-feira. No quadro Economia de hoje, vamos falar sobre a importância das empresas adotarem as práticas ambientais, sociais e de governança, o chamado ESG. Estamos recebendo o consultor em sustentabilidade, especialista em ESG, Wellington Baldo, aqui no Jornal da Manhã. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom dia. Wellington, gostaria que você já começasse o nosso bate-papo aqui explicando um pouquinho para as pessoas que ainda não se atentaram ao tema, que ainda não sabem o que significa, né, o ESG e também qual é a importância das empresas de adotarem essas práticas. Maravilha. Gente, quando a gente fala em ESG, tem que lembrar que ele é uma derivada do que vinha se falando lá atrás de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. O que acontece é que muitas vezes, para tu conseguir mensurar o que era sustentabilidade para as organizações, ficava uma zona meio cinzenta. Veio o mercado financeiro, junto com algumas empresas bastante relevantes do ponto de vista de ativos, e começaram a se questionar como que faria para poder trazer uma métrica, uma mensuração, uma orientação ao mercado para conseguir avaliar o quanto as empresas estavam aplicando ou não sustentabilidade. Eis que, de repente, né, em função principalmente da BlackRock, veio uma vertente trazida como sendo o ESG, Environmental, Social and Governance, que é o ambiental, social e governança, que por meio dessa sigla conseguiu se traduzir para o mercado como que seria a aplicação da agenda de sustentabilidade do ponto de vista financeiro para as organizações. Dessa forma, o mercado ele começou a entender de uma maneira mais clara o que seria isso e começou a se ter uma maior demanda, um olhar mais específico para ESG, principalmente entendendo como que as organizações atuam junto aos seus atores com quem ela se relaciona. Então, quando a gente fala em ESG ou sustentabilidade, né, lembrando que sustentabilidade é um pouquinho maior, a gente tem que entender como que a organização ela se relaciona com os atores que se envolvem na realização do seu negócio. E nesse relacionamento, entender quais são os impactos positivos, isso é uma coisa importante de se lembrar, que a gente gera impacto positivo também. Então, quais são os aspectos positivos dessa relação e os aspectos negativos também dessa relação. A partir desse mapeamento, entender como que se faz para potencializar, maximizar aqueles que são legais, que são positivos, e ao mesmo tempo mitigar ou até mesmo zerar aqueles impactos negativos. Então, a partir dessa leitura que veio muito do mercado financeiro por meio da sigla ESG, as organizações começaram a entender que realmente para eu conseguir ter dinheiro, para eu conseguir acessar alguns recursos financeiros e ter uma repercussão positiva no mercado, é importante eu trabalhar com essa agenda. E aí, então, se começou a criar, quer dizer, já vinha, né, numa pegada bastante interessante, mas teve uma intensificação dessa agenda dentro das organizações, e as organizações começaram a falar, bom, agora eu tenho que realmente entender o que é ESG para poder trabalhar de forma que gere valor para mim e que não seja analisado ou verificado como custo, né? Então, essa onda do ESG, ela veio realmente para poder potencializar a questão da sustentabilidade dentro das organizações e no mercado privado de uma maneira geral. Professor, este assunto já está lá na ODS já há muito tempo, né? Isso, Objetivos de Desenvolvimento Social, lá as 17 características, 17 objetivos e tudo mais. E o senhor comentou ali sobre a questão de custo e tudo mais. Qual é a cultura que nós temos hoje nos empresários, no empreendedor, em relação ESG? É custo? É benefício? É gasto? É investimento? Como é que o senhor percebe isso em relação a essa cultura de implantação do sistema? Perfeito. Uma coisa que a gente precisa ter bastante claro como pano de fundo de qualquer aplicação da agenda de sustentabilidade ou ESG é que a gente tem as características específicas de cada local, de cada região e de cada empresa. Eu brinco nas minhas consultorias que se alguém chegar para ti e tentar vender um produto pronto de sustentabilidade, corre, porque não existe. Cada um tem a sua sustentabilidade. Cada sustentabilidade é aplicada a uma realidade de cada organização. A evolução do tema dentro das empresas, ela depende muito de compreender como que a agenda de sustentabilidade ela pode agregar ao negócio ou mitigar riscos. Quando uma organização não entende essas conexões e essas sinergias de negócio e de risco e também de legado positivo, né, um pouco mais filosófico, mais romântico, mas que também faz parte da atuação de uma organização, usualmente a primeira recepção é com maior resistência. Exatamente porque fala, por que eu tenho que trabalhar com um determinado assunto se eu já estou seguindo a lei? Né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente vai para além da lei e começa a ver as expectativas do mercado, dos clientes, da cadeia de fornecimento com relação a alguns assuntos que fazem parte desse guarda-chuva.
Quando a organização consegue compreender como que aquele tema pode gerar valor para o seu negócio, ou seja, vai motivar os meus colaboradores, vai mitigar um risco que eu tive na minha cadeia, né, em função até mesmo de um fato recente que a gente teve na cadeia do vinho, né? Ou até mesmo vai me abrir oportunidades de acessar um recurso mais barato, de entrar no nicho de mercado diferente, ali eu tenho uma oportunidade, ou eu tenho como gerar valor para minha organização. Aí, usualmente, quando chega nesse ponto, as organizações, eles mudam o mindset, eles começam a olhar para a sustentabilidade sob uma ótica diferente, de como é que eu faço para utilizá-la para criar diferencial de mercado. Né? E quando isso acontece, aí é um mar de rosas, porque daí a gente consegue conversar de uma maneira mais clara, até mesmo mais voltada para negócio, para que efetivamente a organização implemente aquela agenda de forma a ser algo relacionado à sua cultura e relacionado ao seu negócio em si. Professor, na resposta anterior o senhor comentou a palavra resistência, né? E aí eu queria focar e trazer um pouco mais aqui para a nossa seara, Joinville e Santa Catarina como um todo. Como é que o senhor percebe, como é que está a percepção do mercado? As empresas, elas estão aceitando essa questão do ESG ou ainda está encontrando uma certa resistência? A gente tem vários níveis de maturidade dentro da região Nordeste, em especial, que é onde eu tenho mais atuado, de Santa Catarina. Tem algumas organizações que elas muitas vezes se entendem sustentável, inclusive se declaram sustentável, só que muitas vezes elas não compreendem o que é a sustentabilidade para o seu negócio. E muitas vezes elas correm um risco enorme de gerar o tal do greenwashing, em que a gente fala sobre e assume uma bandeira da sustentabilidade, quando na realidade você não faz. Então isso é um risco muito grande, né? Por outro lado, tem outras organizações que, em função de demandas de clientes de grandes empresas, principalmente quando a gente está falando B2B, elas têm, pela dor, não tanto pelo amor, elas têm que aplicar a sustentabilidade porque estão sendo demandadas fortemente pelas essas grandes organizações. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, as grandes empresas, elas estão sendo cobradas pelo mercado de quanto de gases de efeito estufa elas estão emitindo, não na sua operação em si, mas na sua cadeia. Porque vários estudos demonstram que grande parte das emissões acontece na cadeia e não na operação em si da organização. E muitas empresas joinvilenses, e também do norte, aqui no nordeste do estado, são fornecedores dessas empresas. E essas empresas aqui na região, muitas vezes não têm o que a gente chama de inventário de emissões de gases de efeito estufa, que ela não sabe quanto que ela emite. E ela começa a ser cobrada pelos seus clientes falando, eu quero saber quanto você emite, porque isso bate no meu caixa na hora que eu vou buscar um recurso no mercado ou na própria Bolsa de Valores. Então, existe hoje aqui na região ainda uma certa resistência, mas o que é legal é que quando uma organização me chama para conversar, existe a intenção de compreender o que é sustentabilidade efetivamente para o seu negócio e a grande intenção de aplicá-la da maneira a gerar mais valor possível para a empresa. Então, de certa forma, a gente está, com relação a outras regiões do país, um passo atrás, né? Mas com grandes oportunidades de evolução e com grande oportunidade, pela característica do Estado, de se aliar ao grande Estado de Santa Catarina, que desenvolve, que evolui, que trabalha com a questão social também, aliar a nossa vertente principal o desenvolvimento sustentável das organizações também, organizações privadas, as empresas no caso. Então existe uma oportunidade interessante da gente surfar essa onda, mas sim, as empresas precisam entender o que é essa sustentabilidade. Quando o senhor fala oportunidade, quero pegar esse gancho bem rapidamente aqui. A gente sabe que os profissionais de ESG são os profissionais, são as pessoas responsáveis, né, por alinhar o discurso sustentável com a prática também, né? Porque não adianta ser bonitinho lá no site, dizer, nós somos uma empresa sustentável, mas na prática, né, lá na cadeia não funciona. Nós temos uma oportunidade de formar profissionais de ESG, é uma área que depende de profissionais capacitados, preparados também para atender essa demanda? O que o senhor percebe? O que acontece, né? Vindo de universidade, com professor de universidade, né? Quando a gente fala em ESG, sustentabilidade, a gente precisa ter uma visão holística. Ou seja, é um olhar que vai envolver não só a questão técnica ambiental. Anteriormente se tinha sustentabilidade voltada ao verde, à árvore e tal, que a gente falava beijava a lei e abraçar a árvore, né? Só que sustentabilidade é muito mais do que isso.
Dependendo da característica da organização, ela tem um viés social mais forte, ou um viés ambiental mais forte, ou até mesmo de governança, quando a gente fala, por exemplo, em instituições financeiras, né? Então, o profissional hoje que vai trabalhar com sustentabilidade, ele não necessariamente precisa ter uma formação técnica em uma determinada área. O que ele precisa é ter um preparo holístico de como entender a organização, entender o negócio da organização e o que a gente chama de externalidades, ou seja, quais são as consequências daquele negócio para os diversos atores, para poder agir ali a potencializar os impactos positivos. Né? Então, hoje, no mercado de trabalho, a gente tem uma carência desse profissional. Isso a gente vê em diversos aspectos. Esses profissionais eles são difíceis de serem encontrados, mas eles estão sendo formados. Sejam empresas de consultorias ou empresas, né, privadas, produtivas e tal, que começam a trazer jovens, trazer capacitações para esses jovens, para eles conseguirem ver a organização como um todo, não só um pedaço dela, e sim trazer, né, todas as partes se conectando e criando sinergia para levar a sustentabilidade. Muito bem. Consultor em sustentabilidade, especialista em ESG, o Wellington Baldo, muito obrigado pela presença aqui, um prazer recebê-lo sempre, sucesso e até uma próxima oportunidade aqui. Ótimo, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, vamos continuar esse papo.